Iniciando mais um PhD na Groselha. Bom, gente, hoje vamos entender ou tentar entender o que aro e coração está nos dizendo ou tem a ver com os principais conflitos do mundo hoje. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui um vídeo sobre Alfred Mackinder. E você vai entender o que quer dizer o coração e aro tem a ver com os conflitos atuais. Vamos lá. Começando com um vídeo de abertura. Acabou até mesmo modelando a política externa de diversas nações no século seguinte e, provavelmente, nos que virão. Assim, vamos ver hoje a teoria de Mackinder, a teoria da Heartland, ou a teoria do coração continental em português. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Geopolítica Mundial para dar o seu apoio. A sua ajuda é muito. Se inscreva no canal do rapaz, hein? Geopolítica Mundial. Canal novo, assisti alguns vídeos aí naquele pré-sono, mas um canal bom. Vamos lá. Importante para que o canal continue vivo e existindo. E considere a hipótese de virar membro. Virar membro você não vai ter apenas acesso antecipado ao conteúdo do canal, mas Muita enrolação. Vamos ver se a gente dá uma alinhada aqui. Mas, bom, o que quer dizer? Por que eu iniciei o vídeo falando sobre aro e coração? Bom, a geopolítica, como geopolítica, ela surge na história por volta de 1904, ali, com um artigo sobre Politik e Geography, ou geografia e política. Não com o termo geopolítica, mas geografia e política correlacionado, e aí ele faz uma análise da geografia e da política como um todo e correlaciona os dois. Mas ele ainda não traz esse termo inicial. Bom, mas a base para essas teorias geopolíticas, ela se divide em duas teorias boas, que é a Heartland e a Rhineland. Tradução literal, Heart vem de coração, então terra do coração, e Rhin é aro, então terra do aro. Por que essas duas teorias são importantes? Se você for analisar a história dos grandes impérios e dos grandes controladores do mundo, boa parte dessas teorias de controle do mundo se baseavam em controle marítimo. Quem tinha o mar tinha o poder. Por que quem tinha o mar tinha o poder? Bom, qual era a forma de você transitar ou transpor as suas produções para o mundo? A principal forma de você transpor isso seria por via marítima até então. Né? Você precisava de recursos que você não tinha, se a gente for pensar nas civilizações, nos primeiros grandes impérios, no Império Romano, depois mais para frente no Império Britânico, na briga entre o Império Francês e o Império Britânico, e até mesmo respalda na gente, no Brasil, no que Portugal vinha buscar aqui e revender nas terras europeias. Então, boa parte de tudo isso passava por um controle marítimo muito forte. Você precisava, então, ter um controle da marinha, da sua marinha, não só da sua marinha, mas um controle forte para exportar e importar matéria-prima para ser revendida. Veja bem que no Brasil a gente foi assaltado por Portugal. Assaltado é um termo muito forte, mas enfim, tivemos nosso ouro levado. Assim como outros países na África tiveram seu ouro e até hoje têm, e até hoje pagam pela sua liberdade,
para grandes potências, como é o caso da França e entre outras, mas uma das principais é a França, né? Que exportou e colonizou esses países africanos e tiravam deles, por via marítima, boa parte da sua fortuna. Então, quem controlava os mares controlava o império. Bom, uma dessas teorias iniciais sobre a geopolítica diz que ah, as nações elas são como um organismo e esse organismo precisa expandir. Então essas teorias do Heartland e do Rhineland vêm para falar como que a gente vai expandir. E a teoria do Heartland, ela fala de controle do coração. E aí, o que seria o coração, ou essa terra do coração, que você precisa controlar para controlar o mundo? Essa terra do coração se fala da Eurásia, seria o centro da Europa, da grande ilha mundial, que seria a Europa, e o centro dessa grande ilha seria o que a gente chama de Eurásia. E o que seria o Rhineland? O Rhineland é você controlar os portos e as regiões beirícias ou as regiões entre vamos pensar como um aro, né? Seria uma tradução literal, a gente pensar a tradução de terra do aro, você pensa o continente e o aro do continente seria tudo aquilo que está ao redor do continente. Então, se você controla os portos e o entorno do continente, você tem controle da parte interna também. Então, você precisa, além de controlar a parte interna, controlar o entorno. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender alguns conflitos. Por quê? Porque, primeiro, para você controlar o mar, você não controla o mar todo. Mas se você vem aqui e olha um mapa aqui, vamos pegar um mapa. Vamos pegar um Google Maps. Se você olha o mundo, se você olha o mundo como um todo, você vai ver que nem todo o mar é navegável. E que do mar navegável você tem alguns gargalos de travessia. E estes gargalos de travessia são extremamente importantes para o mundo, que são por esses gargalos que a gente atravessa as mercadorias mundo afora. E aí a gente vai, querendo ou não, esbarrar em um dos gargalos mais falados ultimamente, denominado Estreito de Hormuz. Outro ponto interessante para analisar essa teoria do Heartland e do, e do, e do Rhineland seria a gente analisar o conflito Ucrânia-Rússia e analisar o porquê que a Ucrânia, o porquê que a Rússia anexou ao seu território a Crimeia. Crimeia seria esta região. Você está ampliando aqui, no caso da Rússia, a quantidade de portos e importância de portos para navegações e transbordo ou transporte das suas mercadorias. Né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente, ou eu, quando li essas teorias por meio do material que meu amigo Antônio me passou, a única coisa que me veio na mente foi um conflito, uma briga que tivemos recentemente sobre o Panamá. O Panamá, ele tem o seu canal do Panamá famoso, um canal de uma engenharia maravilhosa, né? Pode ser até um tema de um vídeo futuro, falar sobre a engenharia do canal do Panamá. Mas o canal do Panamá, você tem muita mercadoria que passa por ali enquanto você pensa na mercadoria vindo da China, pensa que a China está aqui. Se ela vem por aqui através do canal do Panamá, ela consegue entregar por rota marítima
para a Europa, até para de uma forma mais simples, ela pode entregar aqui na América do Sul, pode entregar na África, pode entregar inclusive até na Europa suas mercadorias. Nos Estados Unidos pode ter outras rotas de entrega, enfim, ela tem vários pontos para que ela possa passar utilizando o canal do Panamá. Por conta disso, né, por conta desta rota, desta forma de atravessar o mundo, a, a China ela tinha um acordo de controle no canal do Panamá. E este acordo foi quebrado recentemente, no início de 2025, por uma pressão dos Estados Unidos para reduzir a influência da China na área. E aí a gente começa a entender como o mundo está tocando. Os Estados Unidos é um império que vem tomando conta do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele vem ditando o ritmo das suas o ritmo de como o mundo toca, como que tudo deve ser, a obrigação do petrodólar, a venda de petróleo por meio do dólar, e aí se você for puxar historicamente, você vai ter vários conflitos ou várias interferências que os Estados Unidos fez em vários países quando cogitaram ou anunciaram que não ia mais vender o seu petróleo por dólar e utilizar outra moeda. Olha para você ver que loucura. Eu não fabrico dólar, eu não produzo dólar, não é a minha moeda, eu não utilizo no meu mercado interno, mas se eu quiser vender o meu produto para outro país que também não utiliza dólar, não é a sua moeda interna, se eu quiser vender petróleo, eu sou obrigado a vender por dólar. Porque os Estados Unidos comandam, ele obrigou e tem que ser, e é assim que é. E aí, você puxar historicamente, você vai ver Iraque, um dos problemas do Iraque com Saddam Hussein foi isso. A conversa fiada, bomba atômica, conversa fiada. A bomba atômica no Iraque só surgiu quando o Iraque anunciou que não ia mais vender petróleo, ou Saddam Hussein anunciou que não iria mais vender os seus petróleos utilizando o dólar. Aí, surgiu então bomba atômica que nunca foi encontrada no território do Iraque. Então os Estados Unidos precisava levar a sua democracia. Eu vou levar até você minha democracia. Porque você é uma ditadura. Gosto muito desse termo ditadura. Por que eu gosto muito desse termo ditadura? Quando a gente vem aqui por conflito onde ele está levando a sua democracia para este território. Se você fizer um limpo aqui ao redor, quase nenhuma é democracia. A única que tem eleição é aqui, hein? Inclusive nas suas. Você tem senadores, eu não sei agora o nome ao certo para lá, tem mudança de nome, mas enfim. Você tem políticos ou políticas mulheres no Irã. Você tem engenheiras no Irã. Em alguns países aqui perto, as mulheres estão começando a poder dirigir agora, hein? Esses são amigos. Amigos que não pode chamar de ditadura. Essas regiões aqui não pode chamar de ditadura, hein? Esses são amigos. Amigos não podem ser chamados de ditadura. Só pode ser chamado de ditaduras os não amigos. Mas quando você pensa nesse controle dos Estados Unidos no mercado mundial, pós Segunda Guerra Mundial, e aí você vai com essa briga de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, que se prolonga por um período muito grande até o colapso da União Soviética, e aí os Estados Unidos passa a ser uma única potência controladora do mundo. Só que ao mesmo tempo que os Estados Unidos passam a ser uma única controladora no mundo, você começa a observar que em um outro lado do planeta, uma outra nação começa a mudar algumas políticas internas, começa a fazer alguns acordos, inclusive com os Estados Unidos, e ela começa a deslanchar na sua economia.
E esses acordos estão relacionados com o quê? Com o seu desenvolvimento da sua indústria e o seu desenvolvimento da sua infraestrutura como um todo. Por que eu digo infraestrutura? Porque a China ela começou a criar rotas de ferrovia por todo o seu país. Então você criou linhas de trem no país inteiro, malhas ferroviárias. Vamos ver aqui. Comparação da malha ferroviária. Ferroviária chinesa ao longo das décadas. Então, vamos pegar essa daqui. Ó. No início dos anos 2000, a rede baseada em trens convencionais lentos e com baixa velocidade média. E ela ampliou a sua malha ferroviária a partir do final do século XX, início do século XXI, ela começa a ampliar toda a sua malha ferroviária. Então, de 2021 para 2024, ela expandiu de 10 mil quilômetros de novas vias até entre cerca de 48 a 50 mil. E o futuro é chegar a 70 mil quilômetros de malha ferroviária nova. Então, o que a China fez? Expandiu a sua malha ferroviária e, além de expandir a malha ferroviária, ela modernizou a sua malha ferroviária para a implementação de trem-balas. Por que disso? Bom, porque você precisa transportar a sua mercadoria. E aí, pensando nisso, a China começou a criar novas rotas da seda ou nova rota de trajeto para exportar as suas mercadorias por vias terrestres, vias marítimas, e aí você tem um controle dessa região do Panamá, né? Controle da região do Panamá, e algumas regiões que têm controle muito específicos, que atrapalham bastante a China se elas estivessem na mão dos Estados Unidos, os estragos fudidos. Lembrei o nome. É o canal do Cartola. Cartola que utiliza o termo, ou a primeira vez que eu ouvi esse termo foi por meio do Cartola. E aí a China tem algumas opções para trabalhar e uma das opções seria um acordo de financiamento de malha ferroviária no Brasil. E não é só no Brasil, tá? Reestruturação do setor ferroviário. Então, o Brasil está num processo de ampliação da sua malha ferroviária e aí existe um acordo internacional. Reino Unido, cooperação técnica, China veio com a ideia de cooperação técnica. Então, você tem alguns países que estão querendo investir nessa expansão da malha ferroviária e um dos principais é a China. A China quer expandir a sua malha ferroviária porque ela quer fazer um acordo de interligar a malha ferroviária com um porto em Peru, que vai transferir toda essa mercadoria passando por dentro do Brasil e jogando para cá a sua mercadoria. Então veja o quanto que é importante esse controle marítimo, terrestre. Só que, diferente dos Estados Unidos, que tenta fazer esse acordo por meio de guerras, a China tem tentado fazer esse acordo ou tentado fazer esse controle por meio de acordos bilaterais. É óbvio que nesses acordos bilaterais ela tem ganho também, porque ninguém é idiota de fazer um acordo que ela não vai ganhar nada com isso. Ela vem, traz investimento, traz infraestrutura, ao mesmo tempo em que ela traz um benefício num baixo custo de operação dentro do seu país. Então ela pode trazer a sua mercadoria para transitar aqui
num custo menor. Enquanto isso, nós temos os estragos fudidos. O que os estragos fudidos têm feito na América do Sul para controlar todo esse território? Bom, ele tem tentado transformar toda a América do Sul como um país de terroristas. Porque quando ele enfia o termo terrorista, ele pode chegar aqui, invadir, roubar seu presidente, né? Nosso vizinho aqui passou por isso recentemente, independente se o presidente é bom ou não, ele passou por isso. Isso não vem a nós ser os juízes do mundo para analisar se ele é bom ou não e se ele merece ou não sofrer isso. Mas, enfim, foi isso que os Estados Unidos fez. Declarou a Venezuela como um território de terrorista. Inclusive falou que o próprio presidente estava vinculado com o terrorismo. Entrou aqui, sequestrou ele e foi embora. Os Estados Unidos estão tentando fazer isso com todos os países da América do Sul. Não só América do Sul, porque ele pega também os países da América Central, ou seja, a América Latina como um todo. E se não bastasse isso, ele ainda quer atacar o Canadá e pegar a Groenlândia para si. Então ele quer transformar todo esse território em um território seu. Expandir todo o seu território por dentro da América toda. Bom, ele vai conseguir isso? Pouco provável. Mas existem formas de conseguir isso sem ser por meio de briga. Como que ele faz isso? Por meio do complexo de vira-lata do sul-americano. O sul-americano tem um complexo de vira-lata muito grande, ele se acha muito inferior em relação aos Estados Unidos como um todo, e por se achar inferior aos Estados Unidos como um todo, ele faz acordos bizarros, como acordo entre Paraguai e Estados Unidos, o que é um dos maiores absurdos que já existiu no, no mundo. Vamos Conexão ver com o que Jamil Chad faz uma conversa muito boa sobre esse vídeo. Acho que eu já até trouxe ele aqui. Genebra para conversar com o nosso correspondente Jamil Chad, uma informação gravíssima, a coluna do Jamil no ICL mostrando, informando que militares do governo Trump. Bom dia, meu caro, bom dia a todos. Joana, Dani, bom dia para vocês também. Olha, nós tivemos acesso ao acordo militar entre o Paraguai e o governo de Donald Trump. Esse foi um acordo assinado no final do ano passado, ele está tramitando ainda no Congresso paraguaio e nós tivemos acesso. Felipe, é absolutamente assustador as concessões que o Paraguai faz, basicamente, aos militares americanos. Vou trazer só algumas delas, são inúmeras, mas só algumas delas. Por exemplo, os americanos podem levar o equipamento militar que desejarem ao território paraguaio sem... Eu acho que eu já trouxe esse vídeo, então nem vou me alongar muito. Então, os Estados Unidos podem ficar com qualquer equipamento militar no território paraguaio. Então, olha o complexo de vira-lata absurdo. Eles podem fazer o que eles quiserem, podem chegar com o equipamento que ele quiser, se ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser julgado dentro, e aí ele dá andamento sobre isso. Pode utilizar uma linha telefônica própria não rastreável pelo governo paraguaio. Ou seja, tem liberdade para fazer o que quiser dentro do território as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, enfim, me alonguei e fugi demais ao tema, mas é um pouco do que eu queria falar a respeito das teorias de Inland e Heartland, que acabou ficando bem superficial porque eu me alonguei e fui para outros temas. Mas é isso. Muito obrigado. Mais um pouco de groselha para vocês. Até mais.